todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Enquanto vocês procurem Jeremias capítulo 8, versículo 20, eu sou o missionário Geraldo, lá de Miradouro, trabalho na cidade de Muriaé, congrego na Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna de Muriaé. A gente está aí fazendo um trabalho missionário e sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, muito grato a Deus. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dê oportunidades de pregar em culto de missão, com o propósito de trazer uma conscientização missionária, que eu vejo que é uma grande necessidade hoje. Deus tem me dado a oportunidade e eu não posso ser infiel a Ele no conteúdo da minha mensagem. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Ivo, pelo convite, muito obrigado. Estou feliz também de ver aqui o Joel, Cleito, dois guerreiros na obra missionária. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá, Jeremias capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Amém? Podemos assentar. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero parafrasear esse texto dizendo o seguinte: passou a cega, findou o verão, e muitas almas ainda não foram salvas. Amém? Teologicamente falando, há uma diferença, uma distinção entre fazer missão e evangelizar. Fazer missão é você alcançar um povo não alcançado. Evangelizar é você pregar na esquina da rua ali, aqui na sua rua, na escola, é mais ou menos isso. Só que teve uma pessoa que falou uma frase que eu gostei muito: todo coração que tem Jesus é um missionário, e todo coração que não tem Jesus é um campo missionário. Então todos nós somos missionários, e ao sair por essas portas, nós estamos entrando em um campo missionário, porque aí tem um monte de coração cheio de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero aqui nessa noite falar um pouquinho sobre missões. Estou muito feliz porque estou numa igreja missionária. Eu me sinto em casa. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que o coração está cheio. O meu coração arde por missões, queima por missões. Então eu vou falar de algo com propriedade. Vamos lá. Qual é a situação dos campos missionários? Você sabe? Como é que está o campo aí fora? Eu não sabia. Eu estava só dentro de 4 paredes. Quando eu saí para fora, eu vi esse versículo na frente dos meus olhos assim, ó: passou a cega, findou o verão, e um número incalculável de almas ainda não estão salvas. Eu não sabia. Escuta só, dos quase 7 bilhões de pessoas que tem na terra, pelo menos 2 ainda não ouviram o Evangelho. Isso daria aproximadamente 15 vezes a população do Brasil. Essas pessoas não têm Bíblia, não têm igreja, não tem nenhum trabalho missionário acontecendo entre elas. Essas pessoas não podem ouvir o Evangelho, ainda que elas quisessem. A religião que mais cresce no mundo hoje é o Islã. Já predomina em 43 países. Em 1981, ultrapassou o catolicismo, e desde esta época nunca mais parou a crescer. Estatísticas dizem que em 2050 o Islã será a maior religião do planeta Terra. Já pensou? Escuta só, em 2010 o Brasil já tinha aproximadamente 600 mil adeptos do Islã. Em 2016 o número dobrou. Nós já temos quase 1,5 milhão de muçulmanos aqui no Brasil. E o mais triste, que mais da metade deles são brasileiros que se converteram para eles. Nós já temos 115 espaços islâmicos no Brasil, divididos em mesquitas, salas de oração e instituições. Agora segura na cadeira. Nos últimos 60 anos, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo, 167%. O budismo, 145%. O cristianismo, 47%. Passou a cega, findou o verão,
e muitas almas ainda não foram salvas. Qual que é a situação do Brasil? E o Brasil? Escuta só. O Brasil, ele é considerado estatisticamente o maior país espírita do mundo. O segundo maior país do mundo que abriga as testemunhas de Jeová. Os mormons cresceram 80% desde a sua chegada aqui no Brasil. Nós temos no Brasil 251 comunidades indígenas e 110 delas não têm presença missionária. Eu já fui na aldeia dos índios Chacriabás, lá tem 12 mil índios. Nas aldeias dos Aranã, Pancararu, Cinta Vermelhas, Pataxós e dos Machacalis. Os Machacalis é a aldeia mais resistente ao evangelho em Minas Gerais. Tem um casal de missionários trabalhando entre eles em Santa Helena de Minas, há mais de 10 anos. Nenhum deles se converteram. No Brasil tem 37 mil comunidades ribeirinhas da bacia amazônica e cerca de 10 mil ainda não ouviu o evangelho. Tem aproximadamente 1 milhão de ciganos no Brasil e apenas 1% se converteu ao evangelho. A gente também está fazendo um trabalho numa comunidade cigana, lá em Fervedouro, e pensa num povo difícil de crer no evangelho. Escuta só, nós temos aí 6 mil assentamentos no Brasil, sem presença missionária. Tem no Brasil aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas e cerca de 600 ainda não têm presença missionária. Passou a cega, findou o verão e muitas almas ainda não foram salvas. Eu não vim aqui nesta noite para falar assim, ó, vira para o mão que está do seu lado, vira para lá, vira para cá, senta, levanta a mão. Eu não sou professor de aeróbica, eu sou pregador do evangelho. Eu vim aqui nesta noite falar de missões, de almas, porque passou a cega, findou o verão, e um número incalculável de almas está descendo para o inferno sem Cristo. Nós temos que fazer alguma coisa. Escuta só, isso é coisa que eu li. Eu pesquisei aqui, pesquisei ali, então esses números não são confiáveis. Tem uma variação entre eles. Mas agora eu vou falar do que eu vi. Eu tive uma experiência com o testemunho de Jeová que me acordou. Eu estava trabalhando onde eu trabalho até hoje, no lavador de carro, sou um lavador de carro. Então eu estava lavando o carro, mais ou menos 5 horas da tarde, chegou um testemunho de Jeová lá. Eu lavando o carro dele, ele começou a conversar comigo. Falei, Geraldinho, eu estou chegando agora do meu trabalho de pregação, andando de casa em casa. Eu encontrei uma pessoa lá numa região tal, lá a gente chama de Gavião. E essa pessoa interessou em conhecer a Bíblia. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui da minha cidade e vou ir lá uma vez por semana com a minha gasolina, ensinar a Bíblia para esta pessoa. Olha só, ele ia andar mais ou menos 50 quilômetros para lá, 50 para cá, uma vez por semana, no carro dele, com a gasolina dele, para ensinar a Bíblia para uma pessoa. Quando ele falou isso comigo, eu falei, misericórdia. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas é longe, né? Ele falou, mas é uma alma. Irmão, quando ele falou aqui, deu uma fincada no meu peito, no linguajar mineiro, a minha cara queimou. E eu falei assim, então eu não tenho amor à alma de ninguém. Porque se um testemunho de Jeová vai fazer isso por uma alma, então eu não tenho amor à alma de ninguém. Eu perdi o sono. Mas aí eu fiz um propósito com Deus, Senhor, se um testemunho de Jeová anda de casa em casa, voluntário, eu também vou andar em nome de Jesus Cristo para anunciar o evangelho. E agora eu vou falar do que eu vi. E aí eu comecei, na minha região, porque primeiro começa em Jerusalém, não em Samaria. Então eu comecei na minha cidade, andando de casa em casa, na zona rural. Aí eu pegava uma estrada, ia de casa em casa, aquela estrada dividia em duas, pegava uma, ela dividia em 3 e lá vai eu. Eu andei aproximadamente 30 quilômetros em volta da minha cidade, de casa em casa. E aí eu vi esse texto cumprir na frente dos meus olhos. Não tem 5% de crente nesse espaço que eu andei. 95% das pessoas que eu vi, que eu conversei, que eu falei de Jesus, elas ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Passou a cega, findou o verão e muitas almas ainda não foram salvas.
Vamos continuar. O mundo está clamando. Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Se o mundo pudesse, essas almas pudessem gritar nesta noite, eu acredito que elas dizeriam assim, ó: pelo amor de Deus, nos dê uma oportunidade de ouvir o Evangelho, pelo menos uma vez, antes de nós descermos à sepultura. Quando fala nessas almas, eu fico pensando assim, meu Deus, de quem Deus vai cobrar o sangue dessas almas? Escuta só, um dia, nós que estamos aqui, estávamos nessa estatística, mas alguém arregaçou a manga da camisa, saiu desse conforto, foi lá fora e fez de tudo para nos trazer para cá. Eu acredito que nós temos uma dívida agora, então agora é a nossa vez de arregaçar as mangas e ir lá fora e lutar unha e dente por essas almas. Essa é um pouco, se a ponta do iceberg da situação dos campos missionários. Agora, qual é a disposição da igreja brasileira, vamos dizer assim, em relação à missão? Qual é a disposição? Em cada 1.800 crentes se dispõe a fazer missão. Você já imaginou? Você precisa de ganhar 1.800 almas para uma falar assim, ó: eu quero fazer missão, eu quero evangelizar. As almas não estão na escala de muitas igrejas hoje mais, não tem. Terminou o culto, faz uma escala, mas as almas não estão nessa escala. Nós temos hoje mais missionários e evangelistas no púlpito do que fora dele. Ai, Jesus me deu uma correiada, uma cajadada que eu gostei. Quinta-feira, nossa igreja lotada, eu olhei para o púlpito, meu Deus, ai Jesus, eu quero pregar, minha Bíblia cheia de esboços, Jesus, eu quero pregar. Eu olhava para o púlpito assim, Jesus, eu quero pregar. Jesus, hoje não tem escala, não está escalado ninguém para pregar, o presbítero está dirigindo, então ele pode passar para qualquer um. Jesus, toca no coração dele para ele passar para mim, que eu não aguento, eu quero pregar, eu estou com sede, eu quero pregar. Não é assim que a gente fica? Eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. O Espírito Santo falou comigo, Senhor, a mesma sede que você tem neste púlpito, você tem que ter naquelas almas que estão lá fora, senão você está enganado. Eu estava conversando com o evangelista. O irmão o quê? Eu sou evangelista. Perguntei, o irmão está evangelizando aonde? Quase me bateu. Nunca teve tanto pregador igual nos nossos dias. Nunca. A coisa mais fácil que tem é você arrumar alguém para pregar aqui, ó. Agora ir lá fora. Sabe qual é a situação de muitos crentes em relação à missão? Insensibilidade, frieza, falta de comprometimento. 95% dos crentes não conseguem ganhar uma alma no ano. Nós evangelizamos no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, na onde a gente quer e do jeito que a gente quer, sem nenhum comprometimento. Escuta só. A situação é tão crítica que Deus está usando cegos, e eu falo com conhecimento de causa, porque quem enxerga não está querendo ir. Deus está tendo que usar o mudo, porque o que fala não quer ir. Deus está tendo que usar o analfabeto, porque o teólogo não quer ir. Deus tem que usar o pobre que tem só uma bicicleta, porque aquele que tem carro não vai. Deus está tendo que usar quem não é, porque aquele que é não quer ir. Deus está tendo que usar quem não são, porque os que são não querem ir. Nós temos muitos peixes, muitas redes, mas o que falta são pescadores. Teve um homem que foi orar. Eu já fiz essa oração e com certeza você já fez. Ele dobrou o joelho. Deus, mas Deus, tenha misericórdia das almas que estão indo para o inferno. Deus, tenha misericórdia dos pecadores, tenha misericórdia. E ele, naquele momento de oração, ouviu uma voz dizendo para ele: eu já tive. Eu enviei meu filho para morrer na cruz por eles.
Agora, quem tem que ter é você, indo até eles pregar o evangelho. Sabe por que uma pessoa não anuncia a mensagem da cruz? Sabe por quê? Vergonha? Não, não é vergonha. Não sabe falar? Não, não é não. É porque ela não entendeu a mensagem da cruz. Que se você entender a mensagem da cruz, você não consegue. Você prega errado, falando torto, gaguejando, mas que você prega a mensagem da cruz, você prega. Você prega do seu jeito, da sua maneira, mas você prega sim. Na hora que você entender, gente, uma pessoa, se ela não aceitar Cristo, ela vai descer para o inferno. Não, eu tenho que pregar, eu tenho que falar de alguma maneira, eu tenho que falar. De vez em quando a gente sobe os morros lá para evangelizar. À noite a gente sobe, vai nas bocas de fumo, fazendo o nosso trabalho de missões. À noite, evangelismo. Um dia eu estava conversando com um jovem, eu falei assim, jovem, pelo amor de Deus, vai para a igreja. Jovem, você está vendo tanto de jovem que está morrendo aí, pelo amor de Deus, eu cheguei a implorar, falei, pelo amor de Deus, vai para a igreja, jovem, eu estou te implorando, que eu preguei, ele não deu ouvido, aí no final eu já estava implorando para ele ir para a igreja. Dá vontade de implorar. Mas às vezes eu chego dentro da igreja, dá vontade de segurar o crente, assim, crente, pelo amor de Deus, vamos evangelizar. As almas estão indo para o inferno, pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo. Passou a cega, findou o verão, e muitas almas estão indo para o inferno. Sabe o que é um dos maiores desafios da igreja hoje? É conscientizar um crente que ele tem que evangelizar. Eita desafio. Você fala, mas ninguém vai. A pergunta é, Jesus falou assim, ó, ide. Qual das 3 letras você ainda não entendeu? Muitos apelam, o argumento mais para sair fora do evangelismo. É claro que fazer missão, eu entendo perfeitamente que é uma pessoa, mas o evangelho, irmão, é para todo mundo. Anunciar o evangelho é todo mundo. Teve uma missionária, Sofia Miller, que ela tinha ganhado muitas almas. Muitas. E eu me enquadro perfeitamente no que ela falou. E aí eles conversando com ela, falou assim, missionária, como é que foi o seu chamado? Conta pra gente, como é que Deus te chamou? Como é que aconteceu? Como é que foi aquele momento que Deus talvez apareceu para você, mandou você evangelizar? Ela falou assim, não aconteceu nada disso, Deus não me chamou não. Eu só li na Bíblia o Senhor, e eu fui, só isso. Quando se fala em evangelismo, as testemunhas de Jeová estão mais conscientes do que muitos crentes. Um dia eu estava conversando com um testemunho de Jeová. Eu trabalhava até 1h da tarde, a gente pegava 4 horas, parava 1 hora, aí 1 hora ele chegava, a gente trabalhava, quando dava 1 hora, ele chegava em casa, tomava banho, eu ia dormir e ele saía com a pastinha dele. E eu, crente, pentecostal, canela de fogo, do reteté. Acabava o horário do meu horário de serviço, ele passava a mão na pastinha dele, saía, a gente pegava 4 horas da manhã, parava 1 hora no mesmo serviço, sobre as mesmas circunstâncias. Irmãos, aquele homem entrou no serviço que eu trabalho, no laticínio, lá tinha mais ou menos 80 funcionários. Com uns 2 meses, aquele homem já tinha batido na casa de cada um, já tinha conversado com cada um e eu não tinha feito nada ainda. E eu já tinha anos que eu estava lá. Aí eu não aguentei, eu falei assim, eu vou ter que perguntar a ele. Disse, meu amigo, pelo amor de Deus, o que faz você andar de casa em casa? Não, eu perguntei. O que faz, o que move você? O que faz você pegar essa pasta sua, você andando de casa em casa? O que te move? Porque tem que ter um motivo. E eu conheço ele, é um camarada, um homem sincero, honesto. Eu conheço ele. Não é por interesse que o trabalho dele é voluntário. Ele falou comigo assim, Geraldinho, abre sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, nós temos esse poder, é por isso que nós vamos. Se vocês tivessem, vocês também iam. E agora? Tem hora que eu fico pensando, você já imaginou se um testemunho de Jeová converter para a nossa igreja? E aí, tudo bem, agora eu converti, vim para cá, eu acredito que todo mundo vai para o céu, nós acesso 134 mil mais, mas e aí, que dia que nós vamos evangelizar? Vai ser aonde? Vai começar por onde? Aonde que o grupo está indo aí? Como é que funciona? Onde nós vamos evangelizar? Cadê os panfletos? Vai ser que dia? Aonde? Como é que é? Como é que nós vamos explicar? Como é que vamos começar com esse homem? Como é que nós vamos receber uma pessoa dessa aqui? Agora vamos lá.
quanto a igreja brasileira investe em missão. A igreja brasileira investe menos de 2% da sua renda em missão. A igreja brasileira investe mais em cantores para cantar dentro da igreja, mais em pregadores itinerantes para cantar dentro da igreja, do que nos missionários para atuar lá fora. Tem hora que eu fico pensando, você já imaginou se um missionário chegasse, pastor, eu quero ser missionário, mas eu vou fazer as mesmas exigências de um pregador itinerante. Será que nós teríamos missionário? Se eu não tinha nenhum envolvimento com missão, e eu falei isso sem saber. Uma igreja, uma mega igreja, nenhum envolvimento com missão. Teve um missionário que falou comigo assim, Geraldinho, eu fiz uma campanha para mim na aldeia indígena, fazer um trabalho. Eu não consegui nada para me levar, e eu não consegui dinheiro para me pagar minha passagem. Mas eu quero ir, a sede é tão grande, que eu vou sem levar nada, e vou ir de carona, mas que eu vou. Nós estamos num ambiente confortável. Os missionários estão fazendo culto debaixo de árvores, a céus abertos. Irmãos, nós precisamos ajudar a obra missionária. Existem lugares que você não entra como missionário. Por exemplo, a aldeia que eu fui. Chega numa aldeia indígena, eu sou um missionário, eu vim aqui pregar o evangelho. Você pode dar meia volta e ir embora, porque nós já temos a nossa religião. Você não entra. Aí é feito um trabalho social. Não, um dia que eu fui entrar na aldeia, não, a gente veio aqui fazer um trabalho social. A gente veio aqui trazer biscoito para as crianças e tal. Aí você vai lá fazer um trabalho social, aquilo vai acontecendo, as portas vão abrindo, vai gerando credibilidade, aí vai abrindo espaços e você consegue pregar o evangelho. Muitas pessoas, ao ver a situação da obra missionária, elas até sensibilizam, porém não ajudam. A obra missionária precisa de mantenedores comprometidos, não ajudadores, colaboradores aleatórios. Tem pessoas que ajudam, não, esse mês eu vou ajudar, ele ajuda hoje, mas ele não sabe nem quando é que ele vai ajudar novamente. O missionário no campo ele não pode comprometer com nada, porque não tem certeza se aquela ajuda dele vai chegar. Escuta só. O quanto você investe em missão revela o seu grau de amor pelas almas. O quanto você investe em missão. E o quanto você investe na obra social revela o seu grau de amor pelo próximo. Sabe o que nós estamos precisando? De um avivamento missionário no Brasil. Não é esse avivamento, não, isso não. Avivamento missionário, estou falando de despertamento. Avivamento não é muita barulhada que você está vendo as pessoas falarem. Eu sou pentecostal, mas avivamento é despertamento. Nós precisamos de um avivamento missionário. Igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, que ele viu que aquela cidade entregue à idolatria, o espírito de Paulo não se contentou, ele ficou incomodado, inconformado, de maneira que ele desceu, saiu pregando pelas praças, pelas ruas. É desse avivamento que nós precisamos para causar um despertamento em nós, na igreja brasileira, para fazer missão com disposição. Nós precisamos ser impactados por um avivamento como John Wesley foi. John Wesley queria pregar, eu quero pregar, mas sabe o que acontece? As igrejas da época fechou as portas para ele. Sabe o que ele falou? Se eu não posso pregar dentro da igreja, o mundo é a minha igreja. Nós precisamos de um avivamento desse. E aquele homem andou aproximadamente 50 anos no lombo de um cavalo, fazendo missões. Nós precisamos de um avivamento missionário. Lá na Morávia, chegou um senhor de escravo com um escravo. Enquanto o senhor estava fazendo os seus afazeres, aquele escravo foi na igreja. Isso é fato, não é parábola, não é ilustração. Ele foi na igreja quando acabou o culto, ele falou assim, eu gostei muito do culto. Eu sou de uma ilha onde tem muitos escravos. E lá nós não temos acesso à igreja porque nós somos escravos. Como eu queria que o meu povo ouvisse a palavra de Deus. Conversou com o pastor e foi embora.
2 jovens ouviram aquilo, foi embora para casa. Chegou de noite, eles não conseguiram dormir. E resumindo, de noite aquele jovem virava para um lado, virava para o outro, e aquelas palavras ecoando no coração daquele jovem: eu tenho que ir para aquele lugar, eu vou para aquele lugar, eu vou para aquele lugar, eu quero ir, eu quero ir. E ele chegou de manhã, acordou: pastor, é o seguinte, eu não estou aguentando, as palavras que aquele homem falou entrou no meu coração, eu tenho que ir para esse lugar. 2 jovens. O pastor falou assim: vocês estão pensando que fazer missão é aventura, não, isso é coisa séria, isso é coisa de adulto. E aí eles: mas nós queremos ir. E eles levaram 1 ano para convencer o pastor de ir. Quando a igreja, o pastor reuniu, não tem jeito de segurar esses jovens, eles querem ir. Há um desejo dentro deles de fazer missão que eles não conseguem se controlar. Nós vamos ter que deixar eles ir. Tudo bem, vamos conversar com o senhor da ilha. Seguinte, nós temos 2 jovens aqui querendo fazer, não, eles podem vir, mas eles têm que vir como escravos. O pastor chegou: se vocês podem ir, mas como escravo, nós vamos. E quando eles entraram no navio, despediram da família, de todos, mas talvez nunca mais a gente vai se ver, e vocês vão, e aí? Eles falaram assim: ó, mas vocês vão ser escravos pelo resto da vida. Eles falaram assim: ó, Jesus sendo Deus, se fez homem, veio aqui embaixo para nos salvar. Nós, sendo livre, vamos nos vender como escravo, para salvar aquelas almas, para que o Cordeiro de Deus seja glorificado em nossas vidas. É desse avivamento que nós estamos precisando nesta última hora. Teve um missionário que falou assim: ó, eu vou abrir um trabalho na África, se eu não conseguir, eu vou morrer tentando. É esse tipo de homem e de mulher que Deus está procurando nesta última hora. John Knox falou assim: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. George Whitefield: Senhor, se o Senhor não quer me dar almas, então o Senhor tira a minha. Matthew Henry diz a história que ele preferia ganhar uma alma para Cristo do que uma montanha de ouro e prata para ele. John Bunyan não se contentava, não concordava em pregar e não ver nenhuma alma se converter. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, lá na Índia, ele ajoelhou e falou assim: aqui nesse lugar, eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Precisamos de um avivamento missionário para alcançar essas almas. Vou terminar. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós vamos esperar mais o quê? A seara é grande. Os ceifeiros são poucos. E a minha pergunta é: será que ele pode contar com você? Será que ele pode contar com você? Será que o Senhor da seara pode contar com você? Conta-se uma ilustração, quando Jesus chegou no céu, aí o pai pergunta: filho, é uma ilustração, filho, fez o que tinha que ser feito lá embaixo? Pai, olha as minhas mãos furadas, missão cumprida, dei a vida na cruz do Calvário. Filho, você pregou o evangelho para todas as pessoas? Não, eu confiei aos apóstolos, aos meus seguidores. Filho, e se eles falharem? Tem um plano B? Não, está tudo perdido. Se nós falharmos, está tudo perdido. Quando se fala de missão, só tem espaço para 3 pessoas: o enviado, o enviador ou o desobediente. Não tem espaço para mais ninguém. Mas se você for, Deus vai te honrar. Não importa a sua situação. Eu trabalho no lavador, rapidinho, eu trabalho no lavador, aí eu saio à noite, encho o carro de doações, vou lá para o Vale de Jequitinhonha e outras regiões, fico lá o dia inteiro, volto à noite, chego de manhã cedo para trabalhar no outro dia. Se você for, Deus vai te honrar. Cheguei numa comunidade quilombola, preguei, mas eu não tinha como fazer nada além de pregar. Eu não tenho condição, eu ganho pouco mais de um salário. A única coisa que eu podia fazer era pregar. E eles deram crédito. E ali precisava de uma igreja. Aí o que aconteceu? Deus moveu o coração de umas pessoas de uma igreja, casa de oração da minha cidade, lá de Muriaé.
nós vamos ir lá com você ver esse trabalho. Foram, chegaram lá, fizeram um culto. Vários quilombolas aceitaram Jesus. Aí alguém disse assim, olha, vocês têm vontade de ter uma igreja aqui? Temos. Aí o outro gritou, eu dou o terreno. A igreja está pronta. Primeiro culto, 99 pessoas. Se você for, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A solução é Cristo, mas o instrumento é você. Amém? E eu sou grato por essa oportunidade. Queria fazer uma rápida oração. Pode fazer uma oração? Para aqueles que sentiram Deus falar com você. Não, eu senti Deus falar comigo, eu tenho que fazer alguma coisa em prol de missão. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé, aí no seu lugar mesmo. Eu vou fazer uma rápida oração. E a gente vai passar aqui um vídeo rapidinho, que ainda dá tempo, do trabalho que a gente está fazendo, para que Deus venha falar mais conosco. Senhor nosso Deus e Pai, muitas almas ainda precisam ser alcançadas. Eu sei que eu estou numa igreja missionária, uma igreja que está fazendo a obra do Senhor, uma igreja que está ganhando almas, está investindo em almas, é uma igreja missionária, mas eu creio que aqui tem pessoas que ainda precisam se envolver mais. Eu creio, meu Deus, que aqui tem pessoas que o Senhor quer usar. Eu creio, ó Deus, que aqui tem pessoas que o Senhor quer levantar para ganhar almas, para ganhar parte destas almas que ainda não foram alcançadas. E aonde tiver uma pessoa dessa, que o teu Espírito venha confirmar esse desejo no coração desta pessoa. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor pode capacitar esta pessoa e fazer dela uma ganhadora